Olá galera, chegamos à nossa quarta questão do nosso segundo simulado. Vamos embora? Bora aí. Questãozinha de 2011, fala assim: a cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Então, deu uma tabelinha aí para a gente, né? Estrelas de sequência principal, ok? Deu uma classezinha, temperatura, luminosidade, massa e raio. Uma observação: às vezes a gente fica olhando esse monte de dado, olha para cá, às vezes a gente olha esse monte de dado e a gente está um pouco na dúvida sobre a questão. Eu tenho que enfiar esses dados todos na minha questão? Não. Então a dica é: vai na peça-chave, o que essa questão está perguntando, quais são as palavras-chave do texto, tenta analisar. E a pergunta diz muito sobre a questão. Então quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Se tomarmos, olha a pergunta, ó. Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Bom, então ele fala: se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior. Espera aí, 5 vezes maior que a temperatura do Sol. Repare o seguinte, ele fala aqui que o Sol, possui temperatura em torno dos 6.000 kelvins. Pela tabela, quem tem essa temperatura é essa classificação aqui, ó, G2. Então, presta atenção, se essa temperatura é 5.770, vou colocar lá 5 vezes 5.770. E aí, 5.770 multiplicado por 5, eu vou ter um valor perto da classificação da temperatura de 28.000, que vai dar 28.850. Beleza? E aí, se você observar na tabela de novo, você vai perceber que, ó, essa é a classe, da estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol. Então, peraí. Olha onde está, olha a pergunta, hein? Qual será a ordem da sua grandeza? Então, ó, aqui está o Sol, aqui está a estrela que ele quer. Agora, olha a luminosidade, que é a pergunta, ó. A do Sol é 1 e a da outra estrela é 2 vezes 10 à quarta. Então, o que é 2 vezes 10 à quarta? Bom, vai ser 2 vezes 10 à quarta, ó. É 4 zerinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Isso fica aqui, ó. Deixa eu apagar esse ponto que eu fiz aqui. Isso fica aqui, ó. 20.000, 2 vezes 10 à quarta é 20.000. Então, se o Sol é 1, a outra estrela, nessa classificação de B0 aqui, ó, ela vai ser 20.000 vezes. Então, olhando para o gabarito, resposta só pode ser letra A. A sua ordem de grandeza vai ser 20.000 vezes a luminosidade do Sol. Ok? Com isso, fechamos a nossa quarta questão. Um abraço, vamos para a quinta. Tchau, tchau.